É um privilégio rever grandes amigos e dentro desse contexto, compartilhar um pouco um assunto que dentro do direito não é um assunto, vamos dizer assim, dos mais afetos à grande maioria dos operadores jurídicos. O direito financeiro tem uma gama de especialidade muito grande, o que não significa uma redução da sua importância. Ao contrário, quando nós falamos dos direitos sociais, lá do artigo 6º, nós não conseguimos vislumbrá-lo, a sua realização, sem a compreensão do direito financeiro. Nós estamos aqui dando início ao 4º Congresso de Direito Financeiro. Acho que bastante oportuno, numa área que cada vez mais tem a sua importância, a sua responsabilidade, no trato do orçamento, dos recursos e das prioridades escolhidas e principalmente, dentro disso tudo, do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que inclusive nós, enquanto Tribunal de Contas, temos a responsabilidade de fiscalizar e garantir que, mesmo cumprindo toda esta legislação, esse arcabouço jurídico, os recursos possam caminhar no sentido de atender às principais políticas públicas de Estado. Eu acho que a gente não poderia ter começado melhor, né, Beraldo? Com o ministro André Mendonça proferindo a palestra inaugural e trazendo uma visão do Supremo Tribunal Federal sobre as questões de direito financeiro, mas ainda destacando a imprescindibilidade de que esse ramo do direito se tornasse, como se tornou, disciplina obrigatória no ensino jurídico na área da graduação. Traçou o senhor ministro um panorama da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de direito financeiro e, por esse panorama, nós já podemos aferir a importância do tema e a absoluta identidade dele com a nossa atividade específica de tribunais de contas. Seja na fiscalização do cumprimento das disposições orçamentárias, da sua realização, seja das consequências das próprias decisões do Tribunal de Contas em face do administrador e do ordenador de despesa, enfim, um painel muito bem montado, com conhecimento extraordinário que o ministro detém sobre esta área específica, dentre tantas outras, que nos tornou melhores ao final de sua exposição. Acho que começamos muito bem a Semana de Direito Financeiro. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem a honra de sediar o Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania. Hoje tivemos a honra de receber o ministro André Mendonça e no primeiro painel que eu tive o privilégio de mediar, a professora Misabel Dese e o professor Heleno Torres, que trataram dos fundos da reforma tributária. Um assunto muito instigante e os professores trouxeram várias reflexões para todos que estavam acompanhando. Amanhã teremos vários painéis do Congresso e eu espero que todos aproveitem bastante. Mas excelente estar aqui nesse 4º Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania, uma realização que, para o Tribunal de Contas do Estado, creio eu, tem sido cada vez mais importante, porque é uma forma de abrir as portas para um debate franco, científico e qualificado sobre os grandes temas do direito financeiro da atualidade. Mas acredito eu que o mais importante tem sido a busca de uma interação com temas representativos, como é o caso da reforma tributária. Tratei aqui dos fundos que foram criados, dos fundos constitucionais que foram criados com a reforma tributária, e tenho certeza que o papel do Tribunal de Contas será cada vez mais intenso no âmbito da receita pública, notadamente da transição entre ICMS e IBS, e acredito que
o papel desse Congresso é muito importante na identificação dos principais elementos a serem considerados pelo Tribunal de Contas daqui para frente. Pues para mí ha sido un honor estar aquí en este evento internacional sobre derecho financiero y como he dicho en mi conferencia, creo que el derecho financiero y tributario es una materia esencial para el desarrollo del Estado social y democrático de derecho. Olha, toda troca de ideias que leva em conta o aprimoramento e o acompanhamento da despesa pública brasileira, seja em nível federal, estadual ou municipal, sempre vai enriquecer não só aqui as palestras que estão sendo dadas, mas as concepções dos nossos conselheiros e conselheiras que analisam, portanto, essas contas que todo ano, né, tem que ser colocado. Nessa palestra eu procurei mostrar que o desequilíbrio fiscal brasileiro ele não advém da despesa primária, obviamente que ela tem que ser controlada, ela tem que ser acompanhada com muito rigor, mas o eixo da despesa maior brasileira são realmente os juros que eu acho estratosféricos e que não há controle, e que não tem regra, e que ninguém diz nada sobre isso. Então, esse tem sido a minha participação no Congresso Nacional para tentar dar um outro foco além da despesa primária. Tenho sido convidados a vir aqui na Faria Lima já algumas vezes, mas hoje, em especial, estou muito honrado em ter participado nesse Congresso aqui, capitaneado pelo Tribunal de Contas de São Paulo, pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, e saio daqui, portanto, já enriquecido com os debates que aqui foram proferidos. Bom, na tarde de hoje tivemos a oportunidade de discutir temas relacionados à aplicação da inteligência artificial ao direito financeiro. Foram abordadas questões relativas às vantagens decorrentes da aplicação da IA na execução do orçamento, com a simplificação de processos, a apresentação de medidas que facilitam o processo de tomada de decisões, mas, por outro lado, também apontamos os desafios, a exemplo da necessidade de universalização dessas ferramentas aos administrados, em especial aos municípios de menor porte, de modo que a fiscalização não se coloque apenas no plano repressivo, mas também no preventivo. Sem prejuízo, apontamos desafios relacionados à responsabilidade dos agentes públicos que usam do produto da inteligência artificial, sempre lembrando que é responsabilidade desses agentes a correta aplicação das decisões, das soluções apresentadas por estas ferramentas.